Olá, amigos, tudo bem? Olhem, hoje nós vamos falar sobre as invasões no centro de treinamento dos times do futebol brasileiro. Mas antes, eu queria pedir a todos vocês que toquem aí nessa mãozinha e inscrevam no meu, no- na, no- na minha página do YouTube, para que eu tenha o retorno de que esses vídeos estão sendo de interesse de todos vocês. Muito bem, então o assunto de hoje, vamos falar sobre as invasões dos CTs. As invasões dos centros de treinamentos dos times de futebol brasileiros viraram um problema gravíssimo, seríssimo, que a qualquer momento pode gerar uma tragédia. Essa é que é a verdade. As consequências que essas invasões podem trazer para os clubes são diversas e imprevisíveis. Dentre elas, a área financeira, devido principalmente à ocorrência quase frequente de destruição de patrimônio da instituição esportiva. Por que os torcedores invadem os CTs? Normalmente, elas ocorrem por insatisfação com os resultados obtidos pelo clube, ou outros fatores, dentre eles a má gestão como principal motivo. A invasão pode ser ainda originada por torcedores, às vezes criminosamente pagos por terceiros ou por instituições, ou ainda por retaliação a algum diretor. Como devemos considerar tais invasões? Um crime contra o patrimônio privado ou simplesmente um protesto? Não é raro a ocorrência de invasões com agressões e até furtos. Infelizmente, o que se observa é o completo desleixo da justiça para a elucidação de cada ação desse tipo, ficando os infratores normalmente impunes, propiciando assim a continuidade dessas ações por parte dos torcedores. Justificar crimes ocorridos no futebol é tão comum ou popular como o próprio futebol. A ligação entre diretores, jogadores e organizadas é muito comum entre os clubes brasileiros. Tem jogador que se apresenta em jogos com boné da organizada. Há, portanto, uma empatia entre diretores e torcida. E há muitas formas de dialogar com os torcedores antes que os mesmos arrombem portões, agridem pessoas em seu horário de trabalho e roubam material esportivo. Normalmente, os invasores se julgam donos do clube. A relação entre a direção do clube e os torcedores não obedece, infelizmente, ao Código Penal, e as invasões são tão comuns e duradouras como os próprios clubes. Segundo o jornalista André Rizek, esse tipo de ação é um desserviço ao futebol brasileiro. Quando ele passa pano para uma situação que está chegando a níveis trágicos, ele referia a isso ao técnico Abel Braga do Cruzeiro, após a invasão do CT. Ele continua dizendo: se a gente for olhar o que já aconteceu esse ano, o que vem acontecendo nos últimos anos de situações gravíssimas, a maneira como a gente trata isso com normalidade, isso é paixão. Segundo ele, para mim isso é chocante. A gente vai parar de tratar com normalidade quando um fato acontecer, de fato acontecer uma tragédia, disse Rizek durante o programa Seleção Sport TV. Por outro lado, sobre a invasão recente do CT
do Fluminense, o diretor foi claro ao dizer que aumenta o sentimento de insegurança e instabilidade para os que atuam no dia a dia dos clubes, sejam eles atletas ou demais profissionais. Disse ainda o diretor que chegará o momento em que ações dessa natureza resultarão em tragédia, caso não sejam devidamente coibidas e tomadas as providências necessárias. Por hoje é só, um abraço a todos e até a próxima. Fiquem com Deus.